nosso tema hoje é depressão. Um assunto muito interessante e importante para você conhecer mais. Nós aqui já estamos falando sobre esse assunto há alguns programas e é um tema que precisa que se quebre alguns paradigmas, né? Nós mesmos aqui, apresentadores, já quebramos alguns paradigmas do tema depressão. E para nos ajudar está aqui o pastor Rogério Goulart. Tudo bom, pastor? Joia. Pastor Guerra, bem-vindo sempre. Obrigado. Estão aqui para contribuir com o tema. Pastor Guerra, eu sei que você já está com alguma definição aí, algo novo que trouxe para a gente sobre, sobre depressão. Já introduz o assunto aí então para a gente. Primeiro é a questão da depressão sobre o peso emocional esmagador que nós colocamos aqui. E os sintomas. Agora eu queria colocar tipos de depressão, tá? Então são alguns aqui. Reativa ou exógena. É uma reação a uma perda real ou imaginária, além do trauma da vida. Endógena, surge espontaneamente no íntimo. Psicótica, envolve desespero constante e intenso, atitude autodestrutiva e alucinações. E neuróticas são os níveis elevados de ansiedade. Aí já passa para um nível bem mais elevado, né? Eu vou explicar aqui essas duas aqui, que são a reativa ou exógena. Essa é uma resposta a um acontecimento traumático, estando mais relacionado à maneira com que a pessoa reage. Então ela vem, esse tipo de depressão, ele vem um acontecimento traumático que teve, ele vai gerar uma depressão na pessoa, tá? Ela vai gerar. E essa depressão ela pode ser por um tempo, ou então ela pode continuar, depende do estado emocional da pessoa, que ela vai reagir a essa parte. Por isso que é chamado de depressão reativa. Reativa. Que ela motiva, ela desencadeia reações advindas de um contexto depressivo. Acontecimento, né? Isso. Por exemplo, uma morte, né? A pessoa... Acontece, por exemplo, assim, um ente querido, um desastre, por exemplo. A pessoa não... Ser uma pessoa que está num leito, uma pessoa já com a idade, você espera. Mas um desastre... Uma morte súbita, por exemplo. Súbita, isso, entendeu? Pode desencadear. Então, desencadeia uma depressão. Ela pode ser passageira ou pode continuar, dependendo do estado emocional. Aí, se continuar, aí vai para o trabalho. Aí a gente vai trabalhar, vai ministrar na vida da pessoa, né? Ontem mesmo eu fiz uma ministração nesse sentido, que a pessoa não conseguiu, foi na questão de, né, foi reativa ou exógena, mas a pessoa não conseguiu lutar contra isso. Aí ontem eu fiz uma ministração nessa pessoa, chorou muito, colocou para fora e tudo, aí saiu de lá livre desse peso, entendeu? Mas foi na questão da reativa. Porque pode ter depressão também, a gente está falando aqui, inclusive tivemos o especialista, o psiquiatra Dr. Ismael, pode ter depressão que não veio de nenhuma atitude, ao contrário do que muita gente pensa, inclusive eu pensava que toda depressão ela advinha de situações causadas contra a pessoa, onde terceiros causaram. Não necessariamente todo tipo de depressão vai ser assim, né? Vai ter depressão que vai ocorrer de outra maneira. E tem essa que o Guerra citou, que é a chamada de a endógena. A endógena, ela surge espontaneamente por situações... Químicas do cérebro. Seria? Químicas, e muitas vezes tem situações do passado que ela vem carregando e ela vem se manifestar em um determinado momento. Não necessariamente com um fato em si. Então, às vezes, houve um motivo, mas não foi aquele no momento, né? Não. A pessoa guardou isso durante anos. E nós temos situações de pessoas, até mesmo marcas familiares, de vários entes queridos que tiveram situações de depressão, e aí vai afetando outras pessoas. A tia teve, a mãe teve, a avó teve, e aí busca como que surgiu, de onde nasceu isso. E muitas vezes não tem. Não foi um fato causado diretamente à pessoa. Tem algumas coisas nela que, pastor Rogério, fala assim, de origem essa endógena, de origem biofisiológica, tá? Destacam os distúrbios hormonais também e químicos devido a doenças degenerativas
Neste caso, a causa da depressão não tem qualquer relação com a vida da pessoa. Onde o depressivo não possui motivos vivenciais para estar triste ou melancólico. A sua doença tende a relacionar-se com mudanças de estação, até mudança de estação, pôr do sol, tardinha, dias escuros. Alterações Domingo, hormonais, como a gente até citou esses dias aqui falando sobre a questão, por exemplo, da depressão pós-parto, né, que não necessariamente está ligado a algum fato que ocorreu no parto em si ou no processo pós-parto, né? Mas exatamente pode ser uma alteração hormonal que afete o emocional da pessoa. O Jean tocou num assunto interessante. Essa disfunção hormonal pode também trazer depressão? Pode. Por exemplo, a mulher no período da... menstrual. Como é que chama? Não só menstrual, TPM. Não, depois lá dos 40 e poucos lá. Da menopausa. Nesse período, por exemplo, a mulher está mais suscetível a isso? Pode. A depressão? Pode, porque aí é agregado outras coisas. Muitas vezes, nessa faixa de idade, às vezes, os filhos já saíram de casa. Então, são situações que agregam, né? Ou seja, a síndrome do ninho vazio. Então, tudo essas situações, mais a transformação hormonal, mudanças, às vezes, que a pessoa teve, ou se não soube lidar, muitas vezes, com essa questão do envelhecimento. Então, são situações fatores que agregam. Entra uma crise de identidade também, né? Nesse caso, vem a crise de identidade. Porque, né, não está aceitando a idade. Já foi aqui do ninho vazio. Não está aceitando a idade. O Maurício não está aceitando a idade. Não, porque às vezes o cara chega, não quer ficar velho, né? O cara chega nessa crise de identidade, eu já conheci pessoas que chegaram aos 50, 60 foi anos. engraçado do jeito que você falou. O cara não aceita que tem 50, 60 Ou anos, ele quer ter 30. a mulher que quer se vestir como uma mocinha, já está com idade mais avançada. Eu não quero aceitar que eu tô com 30, quem dirá que tá com 60. Só que tá falando do pós-parto aqui, tem um pós-partiu também, né? Que a pessoa parte, né? Exatamente. Deixa Agora, a pessoa, né? a palavra depressão, ela tomou uma proporção enorme, porque a pessoa pensa em depressão, ela pensa no pior estágio da depressão sempre. Certo. É como palavras que marcaram e ficaram muito marcadas. Depressão, você acha que eu tô daquele jeito? E a depressão, ela pode começar no simples, você está deprimido por uma simples causa e aquilo não tratado pode chegar a uma proporção enorme. Então, até para tirar um pouco esse peso sobre a palavra depressão, que já é uma depressão por si só, não é simplesmente que você está com depressão, você está com sintomas de um pouquinho você está deprimido, você, nossa, acabou tudo. Não, até isso o Dr. Ismael comentou, né? Falou sobre isso. Às vezes é um momento que a pessoa está passando uma tristeza, um abatimento, e quando fala depressão, a pessoa assim, não, eu vou ter que tomar uma medicação pesada, e isso vai me dopar, vai fazer com que eu me torne depois dependente dos medicamentos. E não, na realidade não é isso, né? Então, todos nós passamos por situações assim. Inclusive, a gente conversando no nosso curso, que iniciou na segunda-feira, e, inclusive, assim, são duas turmas excelentes, pessoas super interessadas. Então, muitas vezes vem perguntas, embora a gente não esteja tratando ainda sobre esse assunto, depressão, que nós vamos tratar lá, mas falando sobre vergonha, e as pessoas, então, começam a identificar, e muitas vezes, puxa, então por isso que hoje eu tenho uma apatia, muitas vezes espiritual, uma apatia no sentido, não é uma apatia, mas um medo de iniciar alguma coisa nova e tudo. Então, pastor, quer dizer que eu estou em depressão e eu não estou sabendo e tudo, né? E muitos estão assistindo o programa e tudo. Então, diz assim, na realidade não é. Muitas vezes são momentos da nossa vida que a gente passa por situações e circunstâncias que nos abala, nos abate, e nós somos humanos, né? Ou seja, é essa questão que inclusive eu enfatizei ontem, principalmente na turma da noite, que o Senhor Jesus nunca ele separou a nossa humanidade. Sim. Não é? Então eu falei isso, olha gente, quantas pessoas que hoje estão tentando viver uma realidade de super crentes, né? E estão violentando-se com isso, não é? Estão sendo violentados. Porque nós não somos super que é real, né? Agora, a gente sempre fala que, eu acho até importante a gente sabe separar o que é espiritual, o que é clínico, e nós ressaltamos essa importância. Mas, pastor, e alguém de casa que fale o seguinte, olha, eu vou buscar ajuda médica, mas eu quero saber também como que a Bíblia pode me auxiliar no momento que eu estou passando depressivo ou estou entrando numa depressão, como que a Bíblia pode me auxiliar nesse momento?
Nós temos vários textos assim super importantes nisso que também reenfatiza essa questão da nossa humanidade, né? Claro. E o Senhor leva em consideração isso. A gente vê, por exemplo, nos Salmos, Davi falando: ó alma, porque está abatida a minha alma, né? Ou seja, isso é uma sinalização de que se eu estou abatido, eu posso me identificar com um homem segundo o coração de Deus, que era Davi, e nem por isso deixou de ser um adorador. E tem aí os salmos que nos incentivam a sermos adoradores e louvar a Deus através disso. Então, a palavra de Deus, ela sempre retrata o Senhor como o bom pastor. Ou seja, nós temos o Salmo 23, né? Ou seja, quando nós temos ali o acesso dos vales verdejantes, dos pastos verdejantes, as águas de descanso. Então, o Senhor sempre trazendo esse aspecto de que nós podemos nos refugiar nele, buscar na sua palavra, ou seja, esse alento e muitas vezes a cura mesmo. Nós sermos curados de tudo aquilo que tenta nos abater, nos jogar para baixo. O Senhor vem com a sua palavra e nos ergue. Ou seja, quando o Senhor percebia que o povo estava cansado, ou seja, depois de terem atravessado o mar, eles foram para que lugar? Eles foram para o Elim, que foi o lugar de descanso, onde ali teve as palmeiras, as cachoeiras, para quê? Para o povo descansar da travessia, o povo se renovar, recuperar. Né? Bom, para você que está assistindo o nosso programa, vale lembrar que o programa Clínica da Alma é uma extensão do Ministério Clínica da Alma. Você pode não só participar do programa, dando opinião, comentar, testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, mas também você pode buscar ajuda no Ministério Clínica da Alma, que atende na Igreja Batista da Lagoinha, a Rua Manuel Macedo, 1324, de segunda a sexta, de 1h30 da tarde até por volta às 7 da noite. Não é? Os atendimentos acontecem ali próximo ao templo principal da Igreja da Lagoinha. Você pode buscar essa ajuda, os telefones também a produção vai colocar aqui para você na tela, para que você entre em contato, né? E não só interaja conosco no programa, mas também, se for necessário, você seja acompanhado.